Natalie Wood, Bruce Lee, Notorious B.I.G. Os assassinos dessas pessoas nunca foram encontrados até hoje, mas existem casos criminais cheios de perguntas e inconsistências que permanecem sem solução há milhões de anos. Quem matou os enormes monstros pré-históricos de sangue frio chamados Megalodon e Titanoboa? A investigação chega a um impasse porque é difícil compreender quem ou o que poderia derrotar esses monstros. As testemunhas oculares já se foram e as evidências foram destruídas pelo tempo. Neste vídeo, reabriremos a investigação e descobriremos como uma dose letal de radiação acabou na cena do crime. Podemos confiar no álibi do tubarão branco e, o mais importante, quem matou os megapredadores pré-históricos? O Megalodon é o tubarão predatório mais gigante da história da Terra. Seu corpo tinha o dobro do tamanho dos tubarões brancos atualmente existentes, embora alguns pesquisadores acreditem que ele fosse 4 vezes maior. Os dentes do Megalodon também eram 2 vezes mais longos do que os dentes de seus contemporâneos, e a força de sua mordida era equivalente à força total do âncora de um enorme navio de cruzeiro, que poderia pesar até 11 toneladas. Isso permitia que o Megalodon dissecasse facilmente o peito de uma pequena baleia. Quando um Megalodon avistava sua presa, ele atacava, tentando quebrar seus ossos e danificar todos os órgãos vitais abaixo da caixa torácica, fazendo com que as pobres criaturas morressem rapidamente devido a graves lesões internas. Embora o Megalodon fosse literalmente um superpredador no topo da cadeia alimentar, ele foi extinto presumivelmente há cerca de 2,6 milhões de anos. Mas quem teria a coragem de atacar essa fera aquática? Vamos investigar a lista de suspeitos. Suspeito número 1, o tubarão branco. Você pode dizer, como assim? Ele não pode se comparar a um verdadeiro maníaco como o Megalodon. Esse peixe pequeno mal conseguiria escapar de suas mandíbulas. Concordo com você, é estranho, mas o tubarão branco não matou o Megalodon no sentido literal. Acontece que os grandes tubarões brancos começaram a se espalhar gradualmente pelo mundo, impedindo os megalodons de viverem em paz. Isso ocorre porque ambas as espécies tinham as mesmas preferências alimentares, pequenas baleias. Embora os tubarões brancos fossem menores em tamanho que o Megalodon, eles continuavam tão ferozes quanto os representantes dessa espécie. Seu tamanho reduzido e maior agilidade lhes davam uma vantagem, enquanto o Megalodon atacava apenas de emboscada e nunca se arriscava a perseguir ativamente sua presa. Ele não conseguia atingir altas velocidades e tinha resistência muito limitada. Talvez seja assim que o monstro desapareceu, exausto e terrivelmente faminto. Ou talvez o suspeito número 2 seja o culpado, e isso é uma supernova. É algo como um suicida cósmico, já que sua explosão tirou a vida de muitos animais pré-históricos. O clarão desencadeou uma chuva composta por partículas de um elétron muito pesado chamado muon. Ele atingiu a atmosfera e contribuiu para a mudança climática, dando início à extinção em massa de grandes animais marinhos, incluindo o Megalodon, que foram irradiados e condenados a morrer rapidamente. Mas tudo isso parece mais ficção. Existe uma suposição de que o assassinato foi cometido por uma verdadeira gangue criminosa, conhecida como o Clã das Placas Tectônicas. Durante o período Plioceno, a placa do Pacífico colidiu com as placas do Caribe e da América do Sul. Como resultado, o Oceano Atlântico ficou mais frio e salgado, mas é mais provável que isso tenha causado a dispersão do Megalodon ao redor do planeta, não sua morte. E como não há evidências concretas, não temos o direito de acusar nenhum suspeito. Mas o caso de assassinato da Titanoboa é ainda mais complicado. Se o Megalodon era o audacioso dos oceanos, a Titanoboa dominava a Terra. Mesmo em termos de tamanho, ela era igual ao monstro marinho. Se compararmos a Titanoboa com uma cobra gigante moderna, como a anaconda, veremos que a fera pré-histórica era 2 vezes mais longa e 4 vezes mais pesada do que seu contemporâneo. Além disso, seu método de caça era muito diferente do das pitons modernas, que matam suas presas por estrangulamento. A Titanoboa mergulhava parcialmente na água e, de repente, se lançava para agarrar sua presa com suas mandíbulas maciças, próximo à traqueia. O centro do corpo da Titanoboa era significativamente mais espesso, o que garantia espaço suficiente para devorar uma grande captura que poderia ser encontrada naquela época. Então, a pergunta é, quem teria a coragem de atacar um predador tão perigoso? Suspeito número 1, uma onda de frio. Ela já foi acusada no caso da morte de alguns dinossauros durante o período Paleoceno. O Peru e a Colômbia modernos tinham um clima tropical, com alta umidade e temperatura média do ar perfeitas para répteis de sangue frio. Quanto mais quente o clima, maiores eles ficavam.
Quando a temperatura começou a cair, isso se tornou problemático para a titanoboa sustentar seu metabolismo, mas dificilmente seria algo capaz de eliminar completamente o gigante réptil. É mais provável que tenha sido substituída por espécies menores que não tinham problemas para sobreviver a temperaturas mais baixas. Conheça o suspeito número 2, carvão. Você já ouviu falar da formação de Cerrejón? Atualmente, é a maior mina de carvão na Colômbia, mas há muito tempo atrás era habitada pela titanoboa e repleta de exuberantes florestas tropicais e rios. O carvão que pode ser encontrado na região hoje em dia é, na verdade, fósseis de todas as plantas e árvores que um dia foram lar da titanoboa. Quando o habitat natural começou a mudar, a cobra simplesmente não conseguiu se adaptar. Mesmo isso sendo apenas uma suposição. Fico curioso para saber quem é o terceiro suspeito misterioso. E é isso, o Megalodon. Os cientistas acreditam que eles viveram em épocas diferentes, mas todas as estimativas são muito aproximadas, e começa a parecer ainda mais suspeito considerando que não há vestígios de nenhum deles. A questão do desaparecimento desses gigantes é pesquisada tão precariamente quanto o Oceano Mundial, e é exatamente lá onde os dois poderiam se encontrar. Imagine que você está com frio, não tem nada para comer, e o mundo ao seu redor está cheio de radiação. O que você vai fazer? Ir encontrar um lugar melhor. E se esses predadores simplesmente começassem a migrar, assim como a maioria das espécies fez ao longo do tempo? Após a explosão de uma supernova, os moons se concentraram em águas costeiras, mas a radiação era menos fatal em grandes profundidades. Então, o Megalodon poderia ter decidido se deslocar para lá e nunca mais voltar à superfície. Hoje em dia, podemos observar a migração de cascavéis no Planalto das Grandes Planícies, no Canadá. Nada é impossível para um réptil que percebe o perigo e sente fome. A titanoboa poderia ter feito o mesmo, embora possa ter se retirado para um ambiente diferente em vez das florestas. Essa cobra vivia perto de corpos de água. Além disso, há uma teoria que sugere que ela também caçava peixes. Talvez, em determinado momento, a titanoboa tenha decidido ir para debaixo d'água e migrar da Colômbia através do oceano. A maioria dos megalodons poderia ser encontrada entre a América do Norte e do Sul. Na verdade, a maneira mais rápida de chegar a águas quentes era cruzar a rota que a titanoboa estava seguindo, disposta a se aproximar do Equador também. Provavelmente, eles se encontraram em algum lugar por lá. Vamos tentar simular o suposto encontro deles. As cobras gigantes e os tubarões certamente se envolveriam em uma briga. As mandíbulas do megalodon facilmente mastigariam até mesmo cobras gigantes assim. No entanto, não posso excluir a possibilidade de que a titanoboa costumava matar os tubarões gigantes em resposta, e isso parece ainda mais provável. Já aqui, os esqueletos do megalodon que poderiam contribuir para a investigação nunca foram encontrados. Havia certas pistas, como um par de vértebras pertencentes a um peixe enorme, mas a perícia nunca provou que elas tinham algo a ver com o megalodon. Mas até isso pode ser explicado. No estômago das cobras, há um ácido especial que ajuda o réptil a extrair cálcio dos ossos da presa, corroendo-os, e os restos do corpo engolido são eliminados por enzimas digestivas. É por isso que não há esqueletos de megalodon. É tudo culpa dele. Ou talvez ambos sejam culpados afinal. A titanoboa e o megalodon podem ser os fatores finais que levaram à extinção de todas as espécies. Mas se suas mortes não foram causadas por explosões espaciais ou mudanças climáticas, mas pelo confronto entre eles, há uma possibilidade de que ambas as populações, pelo menos muito pequenas, possam ainda existir em algum lugar até hoje. Decidi procurar novas evidências. Existem vídeos mostrando um tubarão anormalmente grande que se assemelha ao megalodon na internet. Sim, sua aparência não corresponde exatamente ao retrato falado, mas mesmo que não seja um megalodon, poderia ser seu filhote que, como Nemo, não ouviu o pai e decidiu ir à superfície, e atualmente pode ser atacado lá por tubarões normais. Sua capacidade de usar a ecolocalização ajudará na caça de megalodon. Enquanto isso, grupos de golfinhos têm seu próprio estilo pessoal de matar tubarões, batendo em suas guelras para incapacitar sua capacidade de respirar. Isso me leva a acreditar que megalodons provavelmente se escondem perto do fundo do oceano, apenas para garantir sua segurança. Mas se a titanoboa ainda está viva, por que não há vídeos semelhantes dela? Acho que é uma questão de tempo e eventualmente será capturada em câmera quando a cobra voltar à costa. Se não vemos as titanoboas, não significa que elas não estejam lá.
Talvez sua migração não tenha parado ao cruzar o oceano. A espécie poderia se mover ainda mais longe do Equador e chegar às águas tropicais da Amazônia. O aquecimento global é uma ameaça para nós, mas o melhor resultado possível para a titanoboa, se ela se adaptar ao novo mundo, pode ser escolher sair novamente e tentar a sorte na Terra, onde caçará jacarés, guaxinins, gambás, é claro, turistas. O caso do desaparecimento do megalodon e da titanoboa é muito complicado, e qualquer ajuda que você possa fornecer contribuirá para a investigação. Quem você acha que poderia matar esses gigantes pré-históricos, essas criaturas imensas que nem conhecemos? Seriam erupções vulcânicas subaquáticas ou é tudo culpa nossa, da humanidade, que contaminou os habitats da vida marinha? Deixe comentários com suas sugestões.